Ó, hoje eu tô aqui feliz da vida porque eu vou apresentar pra vocês uma artesã que veio outro dia com a Amara Alma e trouxe umas peças lindas, mostrou pra gente. E aí eu falei, volta! Ela voltou, veio rápido e trouxe, gente, uma peça tão bonita. É conhecido como Origin Peel, técnica da casca de laranja pra você costurar. E aí você pode fazer um descanso de panela como esse daqui. Olha que coisa mais linda. Tem tantas ideias. Ela é um show. Seja muito bem-vinda. Bom que deu certo. Voltou rápido, minha xará Cláudia Nilsen. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas, viu? Eu que agradeço. Ainda bem que arte, inteligência artificial não vai fazer. Ele vai precisar da mão da costureira, não tem verdade. jeito, né? É. Então vamos embora lá. Vamos aprender Vamos aqui lá, com você. Vamos aprender a fazer a casca de laranja. Bom, os materiais que nós vamos utilizar são 2 estampas de tricoline, né? 2 estampas diferentes. Uma entretela com cola, tá? Uma entretela fina com cola, é aquela que tem um brilhozinho, esse é o lado da cola. Uma manta, aqui no caso eu escolhi uma R1, que é aquela que tem a resina de um lado, do outro ela é fofinha, uma manta bem fácil de encontrar no mercado. A máquina de costura, alfinete, tesoura, enfim. Tranquilo. O molde está disponível, né? Já está disponível lá nas redes de vocês. Bom, aqui para começar a técnica eu usei 2 quadrados aqui de 13 por 13, um na estampa do formato da casca de laranja que nós vamos fazer. Vou colocar a entretela por cima, pego o meu molde, posiciono e vou riscar aqui certinho o formato da casca de laranja. Fica tão lindo esse descanso, né? Aliás, tudo no patchwork, né, Cláudia? É um Você charme. trabalha patchwork há muito tempo? Não, acredita? Desde mesmo? criança eu gosto muito, fazia coisas com a minha avó, com a minha mãe, mas trabalhando mesmo com patchwork, estudando patchwork, tem mais ou menos uns 10 anos aí, 9, 10 anos. Bom, aqui nós vamos fazer um piquezinho aqui de uns 2 centímetros para eu poder desvirar depois da costura. Tá. Feito isso, vou alfinetar com capricho, porque quem alfineta poupa tempo depois para não ter que desmanchar. E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma costura exatamente um pé de máquina aqui do risquinho que eu acabei de fazer. Eu vou acompanhar o formato da casca de laranja. Vamos lá? Vamos. Aqui eu vou costurar toda a volta, respeitando o risco. Quando eu chego na ponta, eu paro, deixo a agulha para baixo para me dar segurança na minha virada. E aí a gente continua fazendo todo o contorno. Eu começo no meio do desenho, justamente para a pontinha da casca da laranja ficar bem feita. Porque se eu deixasse para começar aqui na pontinha, pode ser que ela fique um pouco torta e depois eu não consigo o formato. Aqui eu dou um retrocesso e pronto. Tirar aqui. Feito isso, a gente recorta. Pode ser com a tesoura normal, né? Aqui eu vou recortar. E se não tiver tesoura de picote, eu vou dar pequenos picotes aqui, respeitando a costura, para eu poder desvirar e ela ficar com um formato bonito. Se eu tiver uma tesoura de picote, olha como fica mais fácil. Respeito a costura. Porque na hora de dobrar não fica tudo engruvinhadinho, né? Exatamente. Só tem que tomar cuidado para não passar por cima da costura, porque senão tem que fazer de novo. Feito isso, nós vamos desvirar o trabalho. Na hora de fazer, eu já faço as 4 pétalas, óbvio, de uma vez, né? Já costura as 4, risca as 4, costura as 4, para já poder ficar adiantado. Aqui a pontinha, ó, venho aqui, utilizo uma ferramenta que tem uma pontinha, mas pode ser a ponta da tesoura, né?
uma agulha de tricô, crochê, você consegue tirar a pontinha. E aí a gente já tem a pétala prontinha. Daí nós vamos pegar, que eu já fiz um passo mais adiantado, vamos pegar a nossa pétala, encaixar, vamos no ferro, aqui do Ferro lado. é o melhor amigo da costureira, né, Cláudia? Melhor amigo. E para quem faz o patchwork é muito importante. Às vezes a gente fica com preguiça de utilizar o ferro, mas depois que você vê a facilidade que fica quando você consegue usar o ferro direitinho, pronto, ele fica o melhor amigo. Bem certinho, porque você vai passar a costura aí em cima, né? Exatamente. Quando você passa, eu vou dar um recadinho, então ali já venho, tá ok. bom? Olha, a gente vendo, ai, esses saquinhos com as santinhas, coisa mais linda. Gente, olha a mala que ela trouxe, que coisa linda, as colchas. É uma peça mais maravilhosa que a outra que você faz. Menina, você é uma artistona. Obrigada. Meus parabéns. Agora vamos aqui. Vamos lá. Fui, posicionei, né? A entretela com cola, ó, ela segura. Então por isso, passa o ferro, ela já tá firminha aí, não facilita, não preciso ficar alfinetando. Daí, o que eu vou fazer? Vou passar uma costura, né? Bem rente aqui a pétala, ó. Meio pezinho de máquina, né? só. Meio pezinho de máquina, com bastante capricho, para poder prender aqui as 4 pétalas. Bom, para finalizar, eu vou montar o nosso sanduíche, né? O que eu faço? Ponho o tecido do topo, que é o que eu acabei de fazer, junto com a manta. Aqui a manta eu cortei um pouco maior, 27 por 27, né? E venho com o forro, ponho direito com direito. Lembrando sempre que quando a gente vai desvirar um trabalho, a gente põe sempre o forro direito com direito do topo. Vou alfinetar também com bastante capricho, né? A velha história. Ponho o alfinete de todos os lados. Aqui eu deixei uma marcação para poder lembrar que a gente tem que deixar uma beiradinha para poder desvirar o trabalho. Então, vou passar uma costura respeitando, né, a marcação, venho, dou toda a volta e paro aqui novamente com o retrocesso, assim que começa e assim que termina. E daí, eu vou obter o resultado. Ai, Cláudia. Qual que você quer? Aqui. O que vai desvirar, né? Que vai desvirar. Ó, passei a costura. Aqui é claro que eu usei uma linha escura para facilitar a visualização, mas o ideal é que use uma linha da cor do tecido para ficar mais fácil. Vamos desvirar para ver a mágica acontecer, né? Já sai praticamente pronto. Já sai praticamente pronto. É super rápido de fazer, né? E vende muito, né, Cláudia? Muito vendável. É uma peça diferenciada, porque as pessoas gostam de montar uma mesa bonita, né? Dá pra fazer tudo combinando, né? Com o jogo americano, colocar o descanso de panela. Porta-copo. A Cláudia estava falando que ela gasta, em média, né? Depende do tecido, R$12 para fazer um como esse. E dá para vender de 25 a 35, tá? Isso, depende da região, né, Clau? Que a pessoa tá... do público, o quanto que compra esses materiais, né? A gente sabe que tem uma diferença de preço bem grande, né? Dependendo do lugar. E aqui ficou o buraquinho, né? O que a gente pode fazer? Uma costura invisível aqui, né? Para fechar esse buraquinho. Ou também fazer uma costura à máquina, né? Quem é craque aí na máquina consegue fazer uma costura rente aqui, que fique bem bonitinho, para dar um acabamento mesmo primoroso para o trabalho. Olha, coisa mais linda. Gente, eu vou falar o seguinte, você dá aula, né, Cláudia? Sim. Vai fazer aula de patchwork com a Cláudia, porque é uma terapia, ela é uma professora maravilhosa. Mas assim, se na sua casa não tem essas peças de patchwork, já encomenda, porque é tão lindo. Tem almofadas, colchas, malas, tudo em patchwork. É com essa maravilhosa Cláudia Nilsen, tá? Ela tá, olha, no Turma da Cotinha no Instagram, Ateliê Turma da Cotinha no Face. E aí o WhatsApp dela é o 11 98962 60.
8962-6060. E ela tem um ateliê, que é o Ateliê Arte em Pano, que fica lá na Avenida do Cursino. Isso, número 1568. 1568, sala 2. Saúde, isso. Mas entra no Instagram que você tem tudo, Turma da Cotinha. Isso aí. Meus parabéns, maravilhosa. Muito obrigada. Vou terminar o programa aqui do seu ladinho hoje. Eu quero desejar a você uma tarde abençoada, que você aproveite o melhor do dia de hoje, lembrando da palavra do dia, Isaías 40:29. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Confia nisso. Tem 90